decidi vir hoje falar um pouco disso, né? Como eu prometi ali na virada do ano que faria, hoje eu começo, né, alguns vídeos falando sobre como tem sido o processo do luto e o que eu tenho aprendido com isso. Talvez ajude outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Então, trazendo aqui um panorama bem geral do que aconteceu. A gente já vinha com uma luta em relação à saúde do meu pai desde o ano passado. E em março desse ano, quando ele finalmente, né, teve que passar por outra cirurgia, e quando ele estava se recuperando, a minha mãe começou a ter alguns sintomas que só foi descoberto, na verdade, né? Só foi verificado em junho, né? Entre médicos e exames, encontrou-se alguns linfonodos alterados em junho. Dia 7 de junho ela fez a biópsia. A primeira resultado deu negativo, no segundo deu negativo. Somente em 26 de julho a gente teve acesso aí ao imunistoquímico com positivo para carcinoma de células escamosas. Já sempre que aparece aqui nos linfonodos já é metástase de algum lugar. Então, de posse do diagnóstico, nós começamos a correr para o tratamento, já que ela não tinha plano de saúde, e conseguimos, né, mas entre exames, para se encontrar uma forma de tratamento, o tumor cresceu muito rápido na região do pescoço. E em aproximadamente 3 meses e 12 dias ela veio a óbito, não dando tempo nem para fazer nenhum tipo de tratamento. Os últimos 15 dias foram bem difíceis, foram 10 dias de internação no INCA, onde eu e minha irmã fizemos todo o revezamento lá no cuidado com a minha mãe. É uma mulher de fé, né, o tempo inteiro pegada a Deus, o tempo inteiro louvando a Deus, sendo grata a Deus. Então, chega dia 7 de novembro, o dia que ela veio a óbito, e eu ganhei minha mãe para Jesus, né? Tive o prazer de batizá-la, tive o prazer de vê-la assumindo o ministério. E nesse dia eu devolvi minha mãe a Jesus. Segurei na mão dela até o último momento. Concorde, eu quero só compartilhar aquilo que eu aprendi. E se fizer sentido, você compartilha com alguém que está em luto ou com alguém que lida com pessoas em luto. A primeira coisa que eu aprendi, não diga para ninguém em luto para ser forte. Nesse momento, no ápice da dor, ninguém precisa ser forte. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas e há tempo de chorar. Então, ao lidar com alguém em luto, respeite o tempo do choro dessa pessoa. Ela não precisa ser forte. Porque quando nós ouvimos isso, a impressão que a gente tem é que a pessoa está ignorando a nossa dor. Então, não diga para ser forte. Se você não sabe o que dizer, abraça. A segunda coisa que eu aprendi, tenho aprendido na verdade, né? Que luta é todo um processo. É que a vida de todo mundo segue. Só quem está em luto tem a impressão de que o tempo para. A gente meio que perde a referência de tempo por causa da dor. E a vida das pessoas segue. A gente para. A impressão que eu tenho é que para no tempo. As emoções se desorganizam de uma forma que você fica perdido, meio desorientado. Isso é normal. Eu sempre aconselhei pessoas em luto. Mas vivendo o luto de fato, como eu tenho vivido hoje, eu tenho aprendido que a gente precisa respeitar esse tempo da pessoa. Porque parece que o tempo para mesmo, né? A referência dessa pessoa que se perde é uma mutilação que é feita. É arrancar um membro do teu corpo sem anestesia. Uma amiga minha disse isso. E de fato é esse nível de dor, chega a doer fisicamente. Então, a sua vida vai continuar, mas aquele momento da dor é natural sentir como se tudo tivesse parado, e você olha para as pessoas e as pessoas continuam vivendo normalmente, né? Elas não estão sentindo o que você está sentindo. Então é muito natural isso. Meus amigos, não digam para ninguém que está enlutado que Deus está no controle. Que Deus sabe de todas as coisas, que foi melhor assim. Porque são frases que a gente sabe. Mas se você falar isso para alguém que não tem intimidade com Deus, que não conhece o caráter de Deus, que não tem relacionamento com Deus, você pode estar criando uma inimizade entre essa pessoa e Deus. Porque essa pessoa está sentindo como se Deus tivesse arrancado aquela pessoa amada. O meu conselho é: não fale isso para alguém que está enlutado. Sobretudo se essa pessoa não tem relacionamento com Deus. Que em vez de consolar, você pode estar criando um problema. Que Deus sabe de todas as coisas, que Deus está no controle. A gente sabe. Mas não é isso naquele momento que a gente precisa ouvir. Uma outra coisa
é que quando você perde alguém que você ama, na intensidade, né? Pelo menos que eu tô vivendo, eu, Vanessa, fui confrontada naquilo que eu considerava problema. Eu descobri que o que eu considerava problema não era problema, porque se eu pudesse dar tudo em troca da vida da minha mãe, eu teria dado. Então a gente supervaloriza coisas que na verdade não tem tanta importância assim. Outra coisa que eu aprendi é que você é obrigado a viver, a conviver com a presença da ausência. Meu Deus, como a ausência é presente. É uma coisa que não tem muita explicação, só quem sente mesmo que sabe. Não tem como comparar dor, tá, gente? Eu sei, eu imagino que você tá sentindo. Não, você não imagina. Se você não perdeu, você não consegue imaginar. Só quem sabe o nível de dor que a pessoa tá sentindo é quem já passou por essa dor. E isso também é um aprendizado para a vida, porque a gente tem por hábito dizer para uma pessoa assim que tá em dor, né? Eu imagino que você tá sentindo. Não, você não imagina. Eu perdi 6 bebês. Tenho 2 filhos, mas perdi 6 bebês. E as pessoas falavam isso pra mim já naquela ocasião. Eu imagino o que é isso. Não, ninguém imagina. E agora, com o luto da minha mãe, isso é muito mais claro pra mim. Só imagina a dor do outro quem já sentiu aquela dor. E a ausência, ela é muito presente. É arrancado alguém, como eu falei anteriormente. E você fica sem referência. E você tem que aprender a conviver com a presença da ausência. Isso é um processo que demora. E também precisa ser respeitado. O luto te ensina a restabelecer as suas prioridades. Porque diante de uma perda tão significativa, tudo perde o sentido. Tudo perde a importância. Eu vi que o que eu considerava problema não era problema. Que eu posso gerenciar muito bem as minhas coisas. Mas só a perda, só a presença da ausência me ensinou isso. A restabelecer minhas prioridades, a ser grata pelo que eu tenho, a ter consciência da finitude da vida, porque nós vivemos como se nós fôssemos eternos e nós não somos. Então, ame intensamente, diga que ama intensamente, não se restrinja por vergonha. Se você tem alguém distante, liga, porque a vida é finita e o luto te ensina isso. Valorize quem você tem do seu lado. Valorize o que você tem. Porque a gente descobre que tudo nessa vida é correr atrás do vento. E a única coisa que nós temos de palpável é a eternidade. Olha que interessante. Tudo que eu posso pegar, na verdade eu posso perder em qualquer momento. Mas a única coisa que eu não posso pegar, que é abstrato demais para minha mente alcançar, que é a eternidade, é a única coisa que eu tenho de concreto. E é nela que nós precisamos nos apegar. E por fim, como o luto é um processo, viva esse processo, porque se você não viver o processo no tempo certo, a conta vai chegar depois e chega mais cara. Não compare a dor. Seja você uma pessoa que tenha vivido luto, ou alguém que convive com alguém que tenha vivido luto. Não compare dor, porque a dor não tem a ver com a função exercida da pessoa na sua vida, se é pai, se é mãe, se é marido. A dor tem a ver com o nível de relacionamento construído com aquela pessoa. Então tem gente que vai sentir mais perdendo pai do que perdendo mãe. Tem gente que vai sentir mais perdendo marido do que perdendo pai e mãe. Enfim, não tem a ver com função, tem a ver com relacionamento. Então não compare dor. A dor é muito particular, muito individual. E ela precisa ser vivida, é claro, de forma saudável. Se você está preso em algum luto, procura ajuda. Porque como tudo na vida, até o luto tem início, meio e fim. Não é sobre apagar lembranças, é sobre aprender. Aprender com a dor. E eu sempre preguei isso até antes de viver esse nível de dor que eu estou vivendo hoje. Que ou a dor te ensina ou ela te mata. Mas o que ela vai fazer com você, a escolha é sua. A escolha é minha.